Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Arthur Conde e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a nossa plataforma, tá? A nossa plataforma de metas. A Tutory é uma plataforma que você agora que entrou na Platinum, e essa Platinum, seja estratégia concursos, seja OAB, seja carreiras jurídicas, enfim, ela tem a mesma essência, tá? A gente tem algumas orientações que variam de acordo com o acompanhamento, obviamente, essa personalização vai rolar, e você também tem uma orientação que varia de acordo com o estilo seu de estudo. Então, mas a essência, eu vou mostrar a plataforma aqui para vocês. Esse vídeo aqui, ele se aplica tanto para carreiras jurídicas como um todo, tá? Mas mais para estratégia concursos e para OAB, tá? Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não conhecia a Tutor e agora chegou a hora, e você também tem um outro vídeo, né, que temos orientações de estudo, como você vai estudar, enfim, também deve estar chegando no seu e-mail aí. Caso não chegou, você pode mandar mensagem para a gente aí, que a gente ajuda, beleza? Então, ó, a primeira coisa que vai acontecer é chegar um e-mail na sua caixa de e-mail, na sua caixa de spam, e ele é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu simulei um novo aqui, tá bom? E para gente, só para vocês entenderem aqui, simulei um novo cadastro, vou compartilhar minha tela com vocês, e a gente vai batendo papo aí, eu vou mostrando as funcionalidades, tá bom? Beleza? Então, ó, a primeira coisa que vai acontecer é chegar aí um e-mail para vocês com o nome do Estratégia Concursos, ou Estratégia OAB, enfim, ou Estratégia Carreiras Jurídicas, o nome parabéns, você já pode iniciar seus estudos, tá bom? Então, vocês vão ser designados aí para um plano, eu fiz um plano aqui que chama Conheça a Sua Plataforma, AG é Arthur e Gilzan, tá? Então, se tiver escrito AG aqui, é Arthur e Gilzan, fique tranquilo, fique tranquilo. Então, se você tiver Tutor, você já pode fazer login, tá bom? Você já pode salvar aqui, você pode até clicar com esse aqui com o botão direito e copiar esse endereço e adicionar no favoritos, para você logar aqui, tá bom? Ou você pode clicar aqui em iniciar meu plano, que você vai ser direcionado aqui para Tutor e você vai fazer o nome, CPF, tá? Seu celular, você vai criar uma senha, tá bom? Depois disso aqui ele vai te perguntar quais os dias e quantas horas você vai estudar. Eu não vou fazer porque vai aparecer meu CPF e já tem cadastro, enfim. Então, depois que você fizer isso aqui, você vai ser direcionado para uma plataforma que vai ser essa aqui ou uma parecida com essa, com cor que eu digo, tá? Então, eu vou pegar aqui um plano de estudo que eu já tenho aqui para mostrar para vocês, e aí a gente vai fazendo essa caminhada aqui, tá? Então, vou pegar aqui um plano de estudo aleatório, tá bom? Só para vocês entenderem como funciona. Por quê? Porque agora, depois que vocês finalizarem isso aqui, a gente vai, consequentemente, mexer, né, no seu estudo. Então, você vai chegar, você vai fazer o seu cadastro, depois que você finaliza o seu cadastro, você vai avisar, ó, tô bem, terminei, então, só me ajuda aí para gente, né, para gente terminar e de fazer as alterações. Por quê? Porque esse plano que vai aparecer para vocês, ele é um plano para você entender como funciona a plataforma. Ele não vai ter as disciplinas todas que a gente quer que você estuda. Isso é fato. Então, eu preciso que vocês nos avisem para que a gente consiga aí, né, de fato, trazer a personalização do seu estudo. Ah, Arthur, mas vai ficar só nisso? Não, não vai, tá bom? E aí você vai entrar nessa plataforma aqui, estou usando o nome do Gilzan aqui, mais fácil, meu cobaia favorito. Então, em tese, o plano dele vai acabar dia 6 de janeiro de 2027. A primeira coisa que eu te peço é, não leve essa data em consideração. Se eu pudesse apagar isso aqui, eu apagaria, mas infelizmente eu não consigo. Então, você vai não levar isso aqui em consideração, porque a gente faz revisões, a gente coloca tarefas de resolução de questões em looping aqui, e isso aqui não necessariamente condiz com a data que efetivamente você vai fazer do seu plano. Essa aqui é a sua área original do Estratégia Tutoring, tá? Então, se você for da OAB, aqui vai ser vermelho, mas se você for estratégia concurso, vai ser preto, se você for carreiras jurídicas, vai ser dourado, tá? São três plataformas diferentes, a base de aluno é diferente, os planos de estudo são diferentes, mas a essência da plataforma é a mesma, tá bom? Aqui no cantinho você tem a nossa foto, aqui você consegue replanejar, você consegue agendar uma pausa, essa pausa aqui é se você vai viajar, mas isso aqui não suspende a sua assinatura do Estratégia Concursos e nem da Platinum, nem de nada, só suspende o seu plano, tá bom? Você consegue trocar os seus horários, por exemplo, eu estava estudando 3 horas, agora eu consigo estudar 4, agora eu preciso reduzir. Você clica aqui, ele vai ajustar a sua quantidade de horas, tá bom? Você colocar aqui, terminar em uma data específica,
por exemplo, assim, a minha prova tem daqui 2 meses, tá bom? Então, suponhamos aí, a gente está aqui no dia 5 de maio, suponhamos aí que a minha prova seja no dia 5 de maio, 5 de agosto. Aí, se você clicar aqui e colocar a data de 5 de agosto, a tutora vai calcular todas as revisões que a gente tem, todas as teorias e tudo que a gente tem planejado para você, e vai aumentar a sua carga horária em muito. Então, não faça isso. Confie no que a gente planejou aqui para vocês, e se essa data estiver te incomodando muito, vem falar com a gente no privado. Não faça alterações por ali. Apesar de toda alteração que você faça aqui, ela chega para a gente para validação, vai dar uma impressão de que vocês têm que fazer muita coisa e não é a intenção. Até porque o que a gente quer aqui nessa caminhada de estudo é você vai aprender a estudar, vai ter consciência de como estudar, obviamente, e também o quê? Você precisa entender que não necessariamente você vai estar todas as disciplinas. Tudo bem? Beleza? Então, essa aqui é a parte inicial, aqui você consegue ter o cronograma da sua semana, tá? Em roxo aqui, ou em preto, ou vai depender muito aqui, você tem as cores dos seus estudos, depois eu vou mostrar para vocês, e elas ficam aqui todas resumidas no estímulo, tá? Estudo, revisão, cumprido, resultado, resumo, exercício, atrasados, por exemplo, tá? Nessa primeira semana aqui, em tese, tá aí a sua teoria aqui, isso aqui é um plano que eu fiz para vocês entenderem. A primeira coisa que vocês conseguem visualizar é que você tem, né, a visão da semana, tá? E na próxima semana você consegue ter acesso à visão? Consegue, mas não necessariamente isso aqui vai ficar estático, porque a gente mexe, você pode atrasar, você pode adiantar disciplinas, então não acredite nisso, não. Você pode arrastar conteúdos da semana corrente para trocar de horário, então se você clicar aqui, ó, por exemplo, o direito constitucional está aqui, eu quero jogar para quinta-feira. Matemática está aqui, eu consigo trocar isso aqui, desde que seja durante a semana, tá bom? A gente consegue fazer isso, então ele pede para atualizar a página, você dá um F5 aqui, e automaticamente você já consegue ter isso aqui todo atualizado. A gente deixa isso aqui habilitado para você, tá bom? Você vai ter aqui do lado esquerdo todo o seu menu, então você consegue visualizar as metas diárias aqui do seu estudo. Então, aqui você tem estudos, né? Aqui você já tem o estímulo que a gente quer que você faça, tá bom? Então, estude de TJ, curso regular, matemática. Então, isso aqui, TJ, curso regular, é o curso que você vai se matricular lá na plataforma, ou algum outro que a gente vai orientar. Você vai estudar a aula 0 de estruturas lógicas. Perceba que aqui a gente está pedindo para você estudar em tese 90 minutos, você pode estudar 30, você pode estudar 60, isso aí varia. Aqui varia de acordo com a sua realidade, com a sua meta, com tudo que você se propôs a colocar nos seus formulários, no que a gente já mexeu também, e o que você já colocou lá, tá? Então, em tese, esse é o nosso aluno aqui, estudaria a aula 0, tá? Desse curso aqui, matemática, e ele vai estudar a aula 0 de estruturas lógicas. Se você quiser clicar aqui, talvez você seja redirecionado para o site de estratégia. Eu já não oriento você a fazer isso, porque como cada coach ele tem uma possibilidade de mexer em algumas coisas das disciplinas, e quando a gente faz a solicitação para a criação desse plano, não necessariamente a galera que cria esse plano vincula os links certinhos. Então, a nossa orientação é, entre lá no site do Estratégia, OAB, ou no site do Estratégia Concursos, ou do Carreira Jurídica, e se está pedindo para eu estudar estruturas lógicas de raciocínio lógico, eu vou e estudo, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui já não foi para a disciplina, eu cliquei, ele foi para o pacote, eu já estou matriculado no pacote, mas eu não fui. Então, aqui, ó, está pedindo para eu estudar aula 0 de estruturas lógicas. Eu entro aqui no catálogo de cursos, se eu já tiver matriculado, lembra? Me matriculei no curso, se eu não me matriculei, eu me matriculo, tá bom? Aí eu entro aqui e vou procurar, é raciocínio lógico. Então, vamos lá, raciocínio lógico, cadê raciocínio lógico? Aqui, matemática, raciocínio lógico, eu vou estudar estruturas lógicas, tá aqui, ó. Beleza? Aí eu tenho a opção de fazer a utilização do PDF simplificado, do PDF completo, marcação dos aprovados, que é um PDF do tamanho do completo, mas ele é grifado, ou videoaulas, tá bom? Então, você pode fazer a escolha que você quiser, tá bom? No pós-edital, a gente orienta sempre pós-edital, de preferência para o PDF simplificado. Você também pode fazer a utilização do LDI, se você já tiver aí mais familiaridade, só clicar aqui no LDI, se matricula no curso, abre a aula sem problema, eu gosto bastante da LDI também, sem problema, tá bom? Aqui embaixo você tem resumo da aula, você tem os slides utilizados, você tem mapas mentais, você pode utilizar esses materiais aqui para você já adiantar algumas coisas. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de videoaula, meu conselho, não fique parando o vídeo para você fazer a sua anotação. Baixa esse resumo e infla com informações acessórias, sacou? Então, se você gosta de imprimir, imprime só frente, deixa o verso para você usar depois.
Arthur, eu não sei mexer nessas ferramentas aqui. Eu tenho um vídeo que eu fiz para o Estratégia também, tá bom? Ele é um webinário. Eu vou colocar aqui, ele está no site, ele já está hospedado no Estratégia Concursos, mas é como utilizar as ferramentas do Estratégia Concursos, vai aparecer lá. Mas eu vou colocar também para vocês esse link, tá bom? Ele deve estar, inclusive, já no nosso grupo lá de WhatsApp. Mas se não tiver, você me procura que eu te mando, ou é só procurar no YouTube como utilizar as ferramentas do Estratégia Concursos, tá bom? Beleza? Show. Então, eu pedi para você estudar aqui, vocês vão lá e entram e estudam, tá bom? Você pode estudar pela videoaula, você pode estudar pelo PDF simplificado, pelo PDF completo. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Lembrando que se o seu estudo for um pós-edital, meu conselho, priorize o material mais enxuto. Arthur, eu já vi a disciplina, eu preciso estudar essa disciplina. Você tem duas opções. Ou você revisa, ou você já marca essa disciplina como concluída. Daqui a pouco eu vou ensinar como você faz para você marcar ela como concluída. Mas o meu conselho sempre se pediu para estudar, revisa, entendeu? Revisa, você pode revisar pelas suas anotações, pelos grifos, você pode revisar também pelo passo estratégico, que é uma ferramenta muito boa para você revisar, então você vai conseguir fazer isso, tudo bem? Se você já tiver familiaridade com esse conteúdo, já faz questão e já veja qual é o seu percentil, tá bom? Como assim, Arthur? Eu já cansei de ver estruturas lógicas. Eu vou lá e faço 20, 30 questões e vejo se o meu percentil tá bom ou tá ruim. Qual é o percentil bom? Dependendo da sua banca, né? Se for FGV, Sebrasp, 70% a 75%. Se for FCC, 85%, porque é uma disciplina que tende a ter, é uma banca que tende a ter uma nota de corte mais alta, tá bom? Mas isso aí, você também pode vir conversar com a gente, que a gente explica direitinho, tá? Mas, enfim, chegou aqui a sua meta de estudo, você, em tese, você tem que estudar 90 minutos, 1h30, tá? Isso significa que você tem que terminar a aula toda em 90 minutos? Não. Você vai estudar durante 90 minutos o quanto você conseguir estudar, tá bom? Você tem a opção de colocar um cronômetro aqui, se você quiser, de 30 minutos, de 20, 60, tá bom? Ou você pode fazer um lançamento manual, ou você pode fazer um cronômetro aqui, que ele vai começar a funcionar do zero, tá? O grande problema é que ele fecha a página, que se você abrir esse cronômetro. E aí se você for estudar pelo material aqui, talvez você não consiga. E aí você pode criar uma outra aba, enfim. Mas se você não quiser usar isso aqui, basta você entrar lá no Google também, tá? No Google e digitar cronômetro. Se você não sabia, agora você vai aprender. Cronômetro, você clica aqui e você tem um cronômetro 0800 aqui para vocês, tá bom? Beleza, eu tenho 90 minutos para estudar. Não preciso terminar a aula toda. Então eu vou estudar. Se a tarefa é de estudo e eu não estudei essa disciplina, eu vou estudar a disciplina. Perceba que aqui está falando para você fazer questão depois. Não tem problema. Primeiro você vai terminar o PDF todo, depois você vai pensar em questão, tá? Faça a leitura e resolva questões exemplificativas. Isso aqui, ao longo da teoria, geralmente é aplicada quando você está no PDF completo, porque dentro do PDF, no meio das teorias, você tem questão. Se você estiver utilizando o PDF simplificado, você não vai ter essas questões aqui. Isso aqui não significa que é uma tarefa de questão, é uma tarefa de estudo, tá? Só que se tiver questão no meio do PDF, você faz, ou do LDI, você faz. Beleza? Show. Estou estudando, deu 1h30 e eu não terminei o PDF. O que eu faço? Você vai terminar o seu capítulo, enfim, você vai parar. Por quê? Porque perceba aqui, ó, que em tese a gente destinou 150 minutos para você estudar. Em tese, isso aqui corresponde a 60% dessa meta. Então, significa que você vai ter outra meta de estudo. Mas mesmo que não tenha, você tem a opção aqui de pedir mais tempo. Então, deu o tempo que você tinha aqui para estudar. Se eu terminei o PDF, beleza. Se eu não terminei também, eu vou parar o meu estudo e vou clicar aqui em meta concluída. Aqui que começa o jump of the cat, o pulo do gato, sai do WhatsApp, presta atenção no que eu estou falando aqui, porque senão você vai procurar a gente de novo, vai querer saber. Então, é essa aqui, ó. É aqui que funciona. Essa aqui você vai fazer a pergunta para você, é o seguinte. Você ainda terá que estudar esse assunto? Leia-se, eu terminei o PDF. Se eu terminei o PDF, eu não preciso de mais tempo. Se eu não preciso de mais tempo, eu clicando aqui, pum, automaticamente vai se excluir outras tarefas que hipoteticamente já teriam aqui para essa disciplina e vão ser geradas novas tarefas de revisão e de resolução de questões. Beleza? Se você não terminou o PDF, deu 1h30, eu li metade dele, eu preciso de mais tempo, você vai clicar aqui, ainda não acabei o assunto, vou querer mais tempo. Eu clicando aqui, ó, pum, automaticamente aqui no dia, ó, dia 12 de maio, a gente está no dia 5, ou seja, daqui a uma semana você vai ter nova tarefa desse conteúdo
para você estudar esse conteúdo de novo. Então, não significa que você não vai ter mais tempo, significa que a gente destinou um pedaço desse tempo para você estudar, e se você não terminou, tá tudo bem, é só você pedir mais tempo. Beleza? Show. Antigamente a gente vinculava pelo número de páginas. Então a gente colocava aqui assim, estude a aula 0 até a página 30. Aí o aluno ele tinha meia hora e ele queria ler as 30 páginas. As mesmas 30 páginas que o aluno que tem 1h30 conseguia. Ou às vezes o aluno que tinha 2h30 conseguia. Então a gente parou de vincular, de ancorar as metas por página e colocou por horário. Então, se você terminou o PDF, significa que acabou a aula e você vai começar as questões, certo? Se você vai começar as questões, você precisa de metas e tarefas de questão e de revisão. Aí você vai clicar lá no meta concluído e vai dizer que você não quer mais tempo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu vou estudar português, curso regular, ortografia oficial, acentuação gráfica. Vou lá no PDF e pego a acentuação gráfica. Em 60 minutos, tá? Em 60, em 90, enfim, aqui também você teria 150 minutos para você fazer. Eu terminei o PDF, terminei de ler. Cliquei aqui e eu vou falar que eu não preciso de mais tempo. Quando eu clicar em não preciso de mais tempo, ele vai dizer o replanejamento é necessário. Por quê? Porque já deveriam existir outras metas pré-programadas para essa aula. Você pode confirmar o replanejamento, automaticamente ele vai mexer nesse seu planejamento, tá bom? E aí você, em tese, não precisa mais estudar essa disciplina. E aí, automaticamente, dessa disciplina aqui de acentuação gráfica, muito provavelmente aqui na Tutory, já vão aparecer outras tarefas de outros estímulos. Por exemplo, uma tarefa de resolução de questões. Aqui, ó. Por exemplo, amanhã, o aluno vai ter uma tarefa de resolução de questões. Essa tarefa só vai aparecer se você marcar ela como concluída. Vocês lembram que no começo desse vídeo estava tudo em roxo? Aí eu comecei a marcar as tarefas como concluídas, vão aparecendo outras tarefas aqui para você poder de outros estímulos para você poder fazer estudo. Então, perceba que toda essa metodologia aqui, ela é mutável e ela vai variando de acordo com a sua evolução. Pode ser que na sua tutoria a cor esteja diferente. Consigo mudar essas cores? Não, não consegue. É porque isso aqui é pré-planejado. Estratégia concurso é de uma cor, estratégia OAB é de outra, estratégia carreira jurídica é de outra. Mas é só para vocês entenderem a essência. Então, aqui nessa aba de metas diárias, você consegue ver as suas metas que você tem para estudar no dia, e com base nessas metas você vai estudando. Então, depois que eu terminei esses estudos, eu tenho 1 hora de princípios da administração pública. Por exemplo, eu cansei de ver princípios, não aguento mais ver a aula de princípios. Essa aqui eu vou fazer questão. Eu vou e faço as minhas questões, e depois que eu fizer as minhas questões, eu vou olhar se eu tenho um bom rendimento. Se eu tive, eu vou marcar lá como concluída. Mas lembra que eu fiz questão? Aí depois você pode lançar aqui, ó, estudou algo fora do planejado? Informe aqui. Você vai clicar aqui. Eu estudei então. Qual foi a disciplina? Foi Direito Administrativo, foi a aula de princípios, não é isso? Regime jurídico. Então eu venho aqui que é regime jurídico. Foi o quê? Foi modalidade, foi o quê? Estudo por questões. Então eu fiz aqui exercícios de fixação, múltipla escolha, por exemplo, exercício de revisão, certo, errado, múltipla escolha. Cliquei aqui. Quanto tempo eu gastei? Eu gastei 45 minutos. Pronto. Estudei 45 minutos. Aí você vai registrar que você estudou 45 minutos dessas questões de resolução de questões, e aí você ainda tem a opção de inserir essas questões no banco de dados aqui. Como? Você vai clicar em questões, lançamento de questões. Eu lanço questões agora aqui. Qual foi a disciplina? Foi direito administrativo, foi regime jurídico. Eu fiz quantas questões? Eu fiz 30 e acertei 26. Pronto. Eu cadastro a quantidade de questões para eu poder ter análise do meu percentil. Você fazendo as questões do PDF, você fazendo questões na plataforma do Estratégia Questões que a gente recomenda que você faça. Mas eu quero usar outra plataforma. Faz, não posso fazer nada. Não dá para amarrar você, né? Então, você lança manualmente aqui, beleza? Então, as suas metas diárias, você consegue ver seu progresso diário. E se você estudou algo fora, basta você descer tudo e colocar aqui que você estudou algo fora do planejado. Beleza? Aí eu resolvi fazer por questão, lembra? Ó, já tem 86,7% de acertos. Vai começar a aparecer aqui para vocês esses percentis, tá bom? Terminei, meta concluída. Terminei o PDF, não preciso de mais tempo ou preciso de mais tempo? Não preciso de mais tempo. Já fiz questão, por exemplo, e mandei bem. Confirmo o planejamento. Aí vai aparecer aqui assim, parabéns, você bateu a sua meta do dia. Não tenho mais meta do dia. Consigo fazer mais tarefas se eu tiver com tempo? Sim, clico aqui para acessar as atividades de amanhã. Ele automaticamente já vai me adiantar novas tarefas. Beleza? Show. Aqui, então, na sua tarefa diária, você consegue fazer esse tipo de estudo, tá bom? Você também tem o resumo da sua semana,
E aqui vai aparecer, ó, que eu já terminei as minhas metas do dia, eu posso fazer aquelas alterações, lembra? Sem problema. Você consegue ter metas extras aqui, enfim. O que tiver extra aqui significa que você lançou manualmente, tá bom? Você tem a aba de questões, que você consegue visualizar quantas questões você já fez, quantidade de acertos, quantidade de erros. Os seus filtros aqui, você consegue fazer melhores filtros com relação a mês, disciplinas, enfim, tá? Você consegue ter acesso de como que tá por disciplina, né? A quantidade de questões e percentis, você consegue zerar aqui se você quiser, o seu gráfico de pizza, e você consegue também saber aqui, ó, qual é o ranking de questões. Por exemplo, a gente tem alguns alunos aqui que estão com 100% de questões resolvidas, 100% de acerto em alguma coisa, né? Então, você tem um ranking geral aqui de todos os alunos, e você ainda tem um ranking específico, que esse aqui é do seu plano de estudo, por exemplo. Só que, geralmente, a gente cadastra um aluno em cada plano de estudo, então esse aqui não vai ter muita funcionalidade aqui para você, não. Você consegue visualizar aqui como que está o seu ranking por aqui também, tá bom? Você consegue também ver o seu desempenho por assunto, então eu consigo ver todas as minhas, né, os meus desempenhos aqui, tudo bonitinho aqui, por questão, ó, eu vi quantas questões eu fiz, e quando foi, né, por exemplo, ó, eu fiz isso aqui, por exemplo, dia 17/7, depois eu fiz dia 19/7, depois eu fiz dia 21/7, eu tenho todos os meus monitoramentos aqui, por questões, por tópicos, enfim, tá? Consigo fazer aqui manualmente, né, o lançamento, e você tem a aba praticar questões. Quando você clica em praticar questões, não vai aparecer nada, porque o Estratégia Questões tem banco próprio de questões e a gente não migra para cá. Então, você vai entrar na plataforma de questões do Estratégia e você vai conseguir acessar lá. Arthur, eu tenho algum filtro específico? Tem algum caderno específico? Tem lá naquele nosso grupo de mensagens, lembra? No grupo de mensagens, na descrição do vídeo, você tem uma aba chamada Links Úteis. Nesses links úteis, você consegue ter um monte de filtro de questões lá. Arthur, eu sou AD também. Arthur, eu sou carreira jurídica também. Tá? Beleza? Arthur, eu não sou Platinum. Vem que a gente tá com vaga. Vem. Brincadeira, a gente tá com geralmente a gente, pelo menos nessa época agora, nós estamos com uma fila de espera, mas vem falar com a gente que a gente dá um jeito. Você consegue ter aqui, em tese, se você estivesse respondendo por questões aqui, você conseguiria ter acesso às questões que você errou e os simulados. Aqui a gente não utiliza, tá bom? Meu desempenho, você consegue ver o seu progresso do plano, você consegue ver o seu perfil de estudo. Então, aqui, como é um plano novo, tá? Não tem nada aqui para vocês, mas quando você for avançando, você vai conseguir visualizar. Você consegue ver também aqui o seu perfil de estudo, tá bom? Você consegue visualizar aqui quantas horas de estudo eu fiz, quantas horas de exercício eu já fiz, enfim, tá? Quantas horas de revisão eu já fiz, assuntos, enfim, você tem acesso a diversos gráficos aqui, tá? Sem contar que você ainda recebe semanalmente os nossos relatórios, então, se você não estiver recebendo ou não está sabendo avaliar, nos procure, porque a gente já manda para você justamente para isso. E, geralmente, a gente dá uma olhada, né, nos seus planos, geralmente nos finais de semana. Então, não se assuste se você estiver estudando o seu plano for replanejado, essas coisas que a gente mexendo aí. Bom? Beleza? Então, você consegue ter acesso aqui também à quantidade de horas líquidas, tempo de estudo, a minha performance e o resultado de simulados que, hipoteticamente, você teria se a gente lançasse aqui simulado, mas a gente não lança, tá bom? Seu plano. Talvez para você essa única aba aqui que não esteja habilitada, porque como eu estou usando o login de administrador, eu consigo personalizar aqui a sua brincadeira, tá? Então eu vou mostrar daqui a pouquinho isso aqui. Eu consigo mexer no meu ciclo de matérias, tá? Significa que eu consigo organizar e ordenar as aulas. Ah, eu quero ver informática por agora. Eu posso colocar aqui para cima que ele vai priorizar a informática. Vocês conseguem fazer isso? Sim. A maioria dos planos a gente deixa habilitado. Depois que eu mexi aqui, eu, ó, pum, salvo. Eu não consigo excluir, tirar uma disciplina daqui, tá? Você só vai conseguir salvar isso aqui se todas as disciplinas estiverem aqui. Mas às vezes você quer ver mais direito civil. Só você clicar aqui e toda vez que você clica, ele vai adicionando aqui, ó. Por exemplo, ó, vou tirar o zoom aqui, ó. Direito, ó, vou só excluir aqui direito civil para vocês verem, ó. Aqui, ó. Eu vou clicar em direito ambiental aqui, ó. Pum, na hora que eu clico, ele aparece aqui. Ainda consigo priorizar, escolher a ordem aqui, e aí eu salvo e salvei o ciclo automaticamente. Vai estar certinho aqui para vocês, tá bom? Beleza? Você consegue editar os seus horários. Então, vamos supor que você precisa diminuir ou aumentar a sua carga horária. Você vai clicar aqui em trocar meus horários, você vai ter a opção de mudar os seus horários aqui também, tá bom? Replanejar atrasos. Isso aqui você pode utilizar, a gente deixa meio que pré-habilitado, mas aprecie com moderação. Porque toda vez que você se atrasar, a sua meta vai ficar atrasada, vai aparecer o horário em rosa, você só vai conseguir fazer alterações se você bater a sua meta de estudo. Então, se você não tiver conseguido fazer alguma coisa, muito provavelmente você está com meta em atraso.
você tem duas opções: vir falar conosco ou clicar em replanejar. Mas assim, minha sugestão, deixa para replanejar no final da semana, para você tentar tirar esse atraso, que aí você se força a tentar tirar esse atraso. Não conseguiu, aí você replaneja, entendeu? Porque senão você vai viciar em apertar isso aqui, você vai começar a procrastinar. Se atrasa um dia, replaneja, atrasa outro dia, replaneja, atrasa outro dia, replaneja, o seu cérebro fala assim, eu posso atrasar, porque qualquer coisa eu replanejo. E não é isso que eu quero que vocês façam, não é a intenção, tá? Mas é só para vocês entenderem que dá sim. Eu consigo sinalizar um assunto que eu já estudei. Quando eu clico em sinalizar um assunto que eu já estudei, automaticamente ele tira a parte de teoria e já traz tarefa de resolução de questões de revisão. Mas aí tem um problema. Eu vou ensinar vocês e vou explicar para vocês. Se eu clico aqui e tiro todas essas disciplinas e salvo, ele vai entender que hoje eu fiz o estudo dessas disciplinas. Então, significa o que vai acontecer? Eu removo aqui o que eu quiser e clico em sim. Automaticamente, ele já vai começar a tarefa de revisão e de resolução de questões dessas disciplinas. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, como que fica o resumo da semana. Muito provavelmente aqui você já vai ter coisas de disciplinas aqui, ó, que você já vai, que você marcou lá. Então, nos próximos dias já vai ter tarefa de resolução de questões. E a depender de como o seu plano tiver ajustado conosco, pode ser que no dia seguinte já apareça a resolução de questões, no dia seguinte já apareça a revisão, é normal, tá? Você tem duas opções. Você tem a opção de, quando aparecer uma disciplina que você já estudou, ou você sinaliza que já estudou aqui para gerar as tarefas de revisão e de resolução de questões, ou você revisa o conteúdo, marca que você não quer mais tempo e já vai gerar tarefas de revisão e de resolução de questões. Arthur, fiz um simulado, fiz uma questão, fiz uma prova e um tópico eu mandei mal. Princípios, eu achei que eu estava bem e mandei mal. Você vai clicar na aba Meu Plano, rever assuntos já estudados, tá? E aí você tem a opção aqui de clicando aqui, ó, você rever esse assunto, tá? Se ele tiver em verdinho aqui, significa que ele vai estar reativado, por exemplo, tá? Ó, todos os assuntos que eu já vi, eu consigo reativar. E se eu clicar aqui de novo, ele vai gerar tarefa de revisão, de tarefa de teoria, e depois só vai tarefa de revisão de resolução de questões quando você marcar aqui de novo, tá bom? Pausar plano significa que eu vou pausar, que eu vou viajar, vou fazer uma prova. É para você não ficar recebendo nossos e-mails de cobrança, tá bom? Mas o seu plano, a sua assinatura não fica suspensa, tá bom? É só que a tudo, tá bom? Ajustar data final é aquela situação que eu quero estudar por pausa de tal e eu quero que a minha meta apareça que vai acabar naquele dia. Se você fizer isso, você vai estragar os nossos processos de revisão e de resolução de questões. Peço que você não faça. Mas se você for teimoso ou teimosa, você tem duas opções. Depois que você fizer, você vai ver que você vai ter que estudar 18 horas por dia, porque a gente não vai tirar as revisões e as resoluções de questões. Por quê? Porque a gente planeja uma quantidade de vezes que você vai ver aquele assunto, porque às vezes é um assunto que tem uma maior incidência, é um conteúdo que vale a pena você rever, é um conteúdo basilar. Então, assim, não deixa que a gente faz esse trabalho. Afinal de contas, você está pagando para a gente fazer isso. Mas se você tiver dedo furioso de clicar aqui, você vai ver o que vai acontecer, aí você avisa a gente tenta reverter aí. Reiniciar o plano significa que, às vezes, ou você acabou todo o plano, ou você quer começar tudo de novo. Não aconselho vocês fazerem isso sem nos consultar, afinal de contas, né? Nós somos os seus coaches, a gente gosta de estar participando desse processo. Mas se você clicar em iniciar, vai começar tudo de novo. Edital do plano. Arthur, significa que o meu edital vai estar aqui? Depende, tá? Em algumas vezes a gente consegue colocar aqui, às vezes algumas outras não, tá? Isso aqui depende muito de como que o estratégia traz para a gente o plano. Então, você vai conseguir visualizar aqui a quantidade de horas que você tem de cada disciplina, pelo menos. Isso aqui é importante, se vocês quiserem olhar. Aqui fala quanto que foi de estudo, quanto que foi de revisão, quanto foi de resolução de questões, tá bom? Você tem acesso a materiais de apoio aqui, significa que algumas coisas aqui vocês teriam material de apoio, que seria aqui algumas orientações de trilhas, enfim, tá? Você pode procurar aqui, mas o material que você tem lá no site de estratégia já é altamente suficiente, enfim. Cadernos. Cadernos é um negócio um tanto quanto interessante, que é bem legal. Você tem a opção, enquanto você está estudando, aqui na meta diária, você tem a opção de clicar aqui, ó, deixa eu desmarcar aqui para mostrar. Você tem aqui em clicar em caderno, tá vendo? Adiantar a atividade de amanhã, por exemplo. Você tem a opção em clicar em caderno aqui, vocês viram? Se eu cliquei em caderno aqui, ele vai abrir uma coisa para anotar. Às vezes eu estou fazendo questão, às vezes eu estou estudando direito administrativo e eu quero lembrar onde eu parei. Aí você vai clicar, parei na página 38, 39. Se eu salvei, ele vai ficar salvo aqui. Toda vez que eu abrir um caderno de direito administrativo, vai aparecer as minhas referências. Mas você pode fazer um caderno como se fosse de aula mesmo, tá bom?
E aí, o que vai acontecer? Tudo que você escrever aqui, você tem a opção de imprimir esse caderno depois, ele vai imprimir em PDF, inclusive. Então, se você clicar em caderno aqui, vai aparecer o caderno de direito administrativo, por exemplo, aqui, tá? Aí aqui, por exemplo, ó, se eu clicar em baixar caderno ou ver caderno, vai aparecer tudo que eu fiz aqui, tá vendo? A continuação da página 15, PDF e tal. Então, você consegue ter toda essa orientação. E se você quiser fazer isso como se fosse um caderno mesmo, você clica em imprimir aqui, ó, e vai aparecer para vocês, baixar caderno, vai aparecer para vocês o PDF ou em Word, tudo bonitinho aqui, tá vendo? Beleza? Show de bola? Massa. Tava dando uma lida no informativo aqui e ficou. Então, beleza, ó. Esse é o caderno. Referências é basicamente o que a gente utilizou aqui. Metodologia, quais são os estímulos que a gente utiliza. Teoria, revisão e resolução de questões. E se tiver dúvida, aqui é o local. Central de dúvidas, enviar dúvida. Aqui, galera, qualquer dúvida que você tiver, qualquer orientação, qualquer alteração que você queira fazer no seu plano, você vem aqui e clica em central de dúvidas, enviar dúvida, e você coloca aqui, por favor, retire a disciplina tal. Por favor, coloque a disciplina tal. Por favor, migre meu plano. Por favor, entre em contato comigo. Manda mensagem por aqui. Eu e o Jusan, quando a gente está de plantão, a gente deixa a nossa tutoria do administrador aberto e pinta uma dúvida, a gente já é notificado e a gente tenta responder o mais rápido possível. Pode ser que se você mandar um WhatsApp, às vezes a gente demore um pouco mais, porque em alguns locais onde eu trabalho, eu não consigo levar o celular, por exemplo, em presídios, mas no computador eu consigo acessar essa plataforma aqui, que lá não é bloqueada, mas o Google, por exemplo, é. Então, na sua mensagem de boas-vindas, se você for mandar mensagem e eu falar assim, me escreve, é porque às vezes eu não estou conseguindo ouvir áudio, não é má vontade, tá? Fique tranquilo, tá? Então, essa aqui é a aba para você enviar a sua dúvida, tá bom? Você quer alguma solicitação, enfim, tá? E você tem a possibilidade também de mandar algum inbox ou dar alguma olhada em alguns vídeos. O que seriam esses vídeos? Esses vídeos aqui seriam aulas de teoria que a gente hipoteticamente pode fazer, enfim, tá? Mas o ideal é que você utilize, obviamente, o seu material de estratégia mesmo, tá? Você tem aqui um mural de avisos, tá bom? Que pode ser que apareça para vocês algum aviso que a gente hipoteticamente coloque. Pode ser que apareça também umas metas em preto aqui para vocês, que é a nossa meta extra, ou uma meta do coach, que chama, tá? Essa meta do coach são complementações de estudo que a gente faz. Geralmente, a galera que estuda para tribunais, para carreiras jurídicas, para OAB, para concursos que têm uma pegada mais legislativa, vai aparecer para vocês uma revisão de 24 horas pela lei. O que é isso, Arthur? É que eu quero que você revise o conteúdo da lei estudada no dia seguinte. Então, vai aparecer bem no começo do dia, que antes de todas as metas, uma revisão de 24 horas pela lei. É para você rever o assunto pela legislação do assunto que você estudou ontem. Essa é a revisão de 24 horas. Uma das modalidades, tá? Então, se tiver aparecendo, você vai pegar. Arthur, mas como que eu faço? Eu não sei como que eu faço isso. Como que eu reviso isso? Você pode entrar no site do Planalto e ler o artigo, ou você pode abrir o seu próprio PDF, e lá no PDF vai aparecer para vocês bonitinho qual é a lei. Deixa eu ver se eu tenho algum PDF aqui, e aí fica mais fácil, né, para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo. Abrir aqui, vou pegar um PDF aqui para mostrar para vocês, acho que tem. Se não tiver, a gente arranja um jeito aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Aqui, por exemplo, ó, estou estudando uma matéria para escrever uma disciplina, então eu estava estudando essa disciplina aqui, ó. Então, por exemplo, estou estudando aqui, tá? E aí, ó, isso aqui é uma legislação que ela está formatada já para você ler. Então, se eu estudei Estatuto da Pessoa com Deficiência ontem, eu fui revisar, aqui pronto, eu vou revisar somente essas leis. Então, terminei de ler esse artigo, vou descendo, ó, tem mais lei aqui, vou descendo, e é isso aqui que eu quero que vocês revisem a lei, ó. Aqui, perceba que ela está formatada de um jeito diferente. Isso serve para OAB, para tutor, para carreiras jurídicas, para concursos, enfim. Se você estiver utilizando, por exemplo, o LDI ele vai vir com essa legislação aqui com uma cor diferente. É só isso. É a revisão pela lei. Você também pode ter metas de discursivas, por exemplo. Como que eu acho as discursivas, professor? Lá no nosso grupo de WhatsApp, se você tiver discursivas, correção de discursivas, por exemplo, a galera da OAB é a segunda fase, é outro tipo de acesso, mas carreiras jurídicas, você pode ter correção de peças, na primeira fase de alguns concursos, né, você tem discursivas, enfim, então, você vai ter acesso lá pelo site do Estratégia. Eu tenho um vídeo explicando como que você localiza isso, tá lá no nosso grupo de avisos, qualquer dúvida você vem falar comigo que eu te mando o link, tá? Beleza.
Então, se aparecer discursivas aqui, você pode ou estudar o material, se você nunca elaborou aquele tipo de discursiva, às vezes é um parecer, às vezes é alguma coisa assim, ou você já pode ir lá no material, escolher um tema e fazer uma discursiva nesse tempo. Tudo bem? Se um dia você tiver que estudar num domingo ensolarado, num domingo chuvoso, e você tiver simulado, minha preferência é faça o simulado, depois você replaneje seu estudo e lance a quantidade de questões que você fez. Tudo bem? Ah, eu devo separar por disciplina? O ideal seria para a gente ter um acesso a um macro, né? Mas se tiver com preguiça, aí você coloca questões lá, coloca todas, e pelo menos só para contabilizar que você fez aqui. Então, a plataforma da Tutor é uma plataforma um tanto quanto interativa. Ela vai se adaptando de acordo com a sua realidade, você vai mudando isso aqui de acordo com a sua progressão. Por exemplo, aqui, ó, diz que eu estudei hoje, mas não estudei ontem em domingo, por exemplo, né? E tese. Tá vendo? E aqui, ó, percebam que quando eu marquei algumas aulas, ó, essa quantidade de dias sumiu. Estava dia 5 de janeiro, agora já está dia 24 de dezembro. Ou seja, essa data aqui, ela não é muito fiel, não, tá? Porque a gente tem alguns processos que a gente coloca aí meio que em loop mesmo. Você vai fazer revisão dessa disciplina de 10 em 10 dias até o zóio virar. Questão de 7 em 7 dias, até cansar. E com base nisso é porque aí replica muito e por isso que fica. Obviamente, se você estiver fazendo um concurso pós-edital, a nossa atenção é um pouco maior com relação a esse tipo de situação, não você tem a atenção privilegiada. Todos os nossos alunos têm prioridade de tratamento, prioridade de conversa, e é por isso que, por justiça, eu peço que você mande as suas dúvidas por aqui. Você pode mandar uma mensagem no WhatsApp? Pode, mas manda por aqui, porque às vezes você está chegando agora e você se sente sem intimidade de mandar mensagem, de conversar, enfim, é normal isso. Mas lembra que a gente a gente literalmente recebe para isso. Então, manda sua dúvida por aqui, que ela vai ser respondida na ordem das demandas, para você não achar que você está sendo preterido ou preterida, que tem alguém que é preferência. Não, não existe isso. Todos os alunos nossos são tratados com o mesmo carinho, tá? A gente gosta muito de vocês, mas tenha consciência do seguinte: vocês estão nos procurando porque alguma dificuldade vocês têm. Alguma coisa do estudo de vocês não está certo. Então, deixa a gente também poder dar esses pitacos. Porque às vezes você vem com um vício que às vezes você não enxerga ou não quer enxergar que isso está sendo prejudicial para você. É muito comum o aluno apresentar um pouco de resistência a essa metodologia no começo. Não se assuste, tá? Vou até voltar aqui para mim. Não se assuste, a gente está junto nessa, tá? Tenha um pouco de paciência, faz essa roda girar no começo. Seria muito leviano da nossa parte a gente falar que todas as personalizações do seu estudo foram feitas. Não se esqueça que você respondeu um formulário e isso não é uma verdade absoluta. A gente pode notar que você fala que você vai muito bem numa disciplina, mas a gente notou que você está engasgando. Então a gente vai mexer no plano de vocês, sim. Não se assuste, não fique triste e mande mensagem. A gente preza por esse tipo de interação, porque quanto mais material vocês derem para a gente trabalhar, vai ser melhor para a gente poder conseguir fazer uma melhor análise de dificuldades, de progresso, de falhas, né? Porque às vezes você é uma pessoa muito bem preparada, tem uma baita, para não falar palavrão aqui, uma baita bagagem, mas às vezes está enroscando um detalhe que é o arroz com feijão que você está negligenciando, está com resistência de fazer, tá? Pensa nisso. A gente não está aqui à toa, a gente está aqui junto. O Jusan já passou em mais de 4 ou 5 concursos de delegado. Eu já passei em mais de 19 concursos, ainda estudo para concurso, exerço, né, o cargo de oficial de justiça do TJDFT, estudo para concursos ainda. Então a gente literalmente respira isso. E às vezes um vício que você tem, a gente já conviveu com eles diversas vezes, com esses vícios diversas vezes, e a gente sabe um caminho mais rápido. Não que seja fácil, não é encurtar caminho aqui, é tirar pedra, para que você não erre do mesmo jeito que a gente errou. Mas se errar, tá tudo bem, a gente tá junto nessa também. Lembrem-se que o acompanhamento aqui ele não se baseia apenas em metas e estatísticas, tá? A gente tá junto, a gente tem um plano, a gente tem um grupo para vocês conversarem, a gente tem um grupo só de avisos, né? Se você não entrou nesses grupos, deve estar no seu e-mail o link, entre. Faça parte desses grupos porque eles ajudam. A gente quer passar alguma notícia, a gente quer passar uma informação, a gente quer passar uma revisão, a gente quer passar uma reunião. Isso aí vai ajudar vocês. Fala em reunião, você consegue marcar a reunião conosco pelo link do e-mail, vai ser a nossa reunião de boas-vindas, tá? E depois na descrição do seu grupo você tem um link para você marcar a reunião lá, toda vez que você precisar. A única coisa que eu te peço é, não marque 10 reuniões seguidas, vou marcar toda semana. Marque hoje, para você dar a oportunidade da galera também marcar. Marca hoje, resolveu, safou minha pane, eu preciso conversar, marco de novo. Preciso conversar, marco de novo.
Não é que a gente não vai te atender. É que eu quero que vocês entendam também que nós somos aqui uma família. Você está entrando para uma galera que nós não tratamos ninguém aqui como concorrente. Eu espero que você também pense dessa forma, porque você é a única pessoa que é capaz de te sabotar, né? Então, é isso. Essa parte de orientação, de estudo, ela é mais voltada para mim. O José é um cara sensacional, ele é um parceirão mesmo, a gente vai estar junto nessa, vocês também estão juntos nessa. Mande mensagem para mim ou mande mensagem para ele. Ele é um cara que trabalha mais o mental, ele trabalha mais essa parte psicológica. Então, se vocês estiverem precisando de ajuda com isso, troquem ideia com ele, o cara é sensacional. Vocês também têm um suporte mais refinado com a parte de discursiva com ele, porque ele era corretor, ele foi professor disso, então vocês também conseguem ter uma boa bagagem com isso também, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer aflição com relação a tutoring, me manda mensagem, ou manda mensagem aqui já para você treinar, tá? Se você ainda está naquele perfil de boas-vindas, não se assuste, você vai ter poucas disciplinas lá. Só manda mensagem, ei, Arthur, Josan, terminei aqui, me salva, já me bota no plano, me ajuda, quero marcar reunião. E agora que começa. Agora o filho chora e a mãe não vê. Povo, é difícil, mas vale muito a pena. Ó, chega arrepia, tá? Nós estamos juntos nessa. Contem conosco e chame a gente pro churrasco. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo para quem for de verde. Abraço para quem for de abraço. A gente se encontra aí nos grupos ou fala com a gente aqui no privado. Tamo junto, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos nessa.